Salve, salve, família da paz! Sexta-feira chegou e é dia de podcast, Pod da Paz. Vamos lá, hoje é dia 25 de abril, faço questão de falar esse dia, porque hoje é o quê, Matheus? É o seu aniversário. Então eu te faço A chave um pedido. Pix tá aqui embaixo, tô brincando. Não, Pix não, mas deixa um recadinho aí pra mim aí embaixo. Não vou conseguir ler durante a live, a gente conversando aqui. Mas eu queria ler muito a mensagem que você tem pra mim nesse dia especial. Mas se você não me conheça, pode mandar um parabéns. Eu amo receber parabéns. E eu fico muito feliz de dividir esse dia com você. Fala, Matheus. E aí, a nossa noite chegou, né? Você gosta de chegar sexta-feira? Demais, eu fico ansioso. Ai, meu Deus, ele fica ansioso. Pra falar, pra conversar, pra ter essa noite leve com você. Exatamente. E hoje a nossa convidada veio importada diretamente de São Paulo. Da minha terra. Daqui para São Paulo e de São Paulo para cá. Então podemos considerar importado. E vamos deixar que ela se apresente para dizer tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela. Amém, glória a Deus. Bom dia. Bom dia não, boa noite, né, gente? Meu Deus. Oi, gente, eu me chamo Ana Paula. Eu sou aqui campista. Raiz. Campista. Apesar que você tá puxando um pouquinho. É. Da onde que tá saindo, eu não sei, mas campista. Vim de São Paulo, estou aqui e é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma alegria, uma bênção, em nome de Jesus. Ela tem uma história muito legal pra contar aqui pra gente hoje. Hoje ela tá residindo em São Paulo, né? Já tem 2 anos. Ela tá aqui passando férias em Campos, trabalhando na Cristolândia, certo? Isso. Mas antes de a gente chegar na Cristolândia, conta pra gente onde nasceu o seu chamado missionário. Então, eu sempre fui da igreja, né? Desde criança. Ela é desde sempre crente. Eu sou Vai. crente De desde berço. glória a Deus, de berço. E... Pode ir pra essa câmera. Ah, beleza. E fala aqui, ó. Fala mais pertinho. Pode olhar pra gente também, fica à vontade. Tá Aqui bom. A gente é em casa. Tá show. Eu sempre fui crente de berço. E aí, promotora de missões. E eu achava que a minha vida era ser promotora de missões, trabalhar na igreja e tudo mais. E aí, um dia, em 2021, o Senhor me convocou. Antes, ele já estava me chamando, mas aí eu me fiz de Você surda. fingiu que não ouviu? Sempre tem essa Fiquei história. assim, não, Deus, vou fazer outras coisas primeiro. Acho que não. Deixa eu viver. Eis-me aqui, envia aquele ali, né? Adorei. Não, tem outras Eis-me pessoas. aqui, envia aquele ali. Exatamente, não Nossa, tem outras muito bom. pessoas. Assim, na minha cabeça, nos meus planos, tinha outras pessoas para Deus chamar, não era eu. Né? Você não tava na primeira da lista. Não. E aí, um dia em 2021, sendo mais uma campanha de missões nacionais, o Senhor clamou, né? Bradou muito forte no meu coração. E eu falei assim: não, Deus, não sou eu, não. Você tá enganado. E aí eu fiz que nem Jonas, fingi que ia, voltei, fui pro outro lado. Mas aí não teve jeito, não teve pra onde fugir. E aí eu senti do meu coração de que realmente era a hora de seguir os planos do Senhor pra minha vida, parar de ser desobediente. Você que está nos ouvindo, não seja desobediente, não é legal. Dá trabalho, Dá né? trabalho, é muito ruim, é muito amargo. E aí eu resisti, relutei muito, até que uma missionária, né, estava na minha igreja, hoje nós temos amizade. Nesse dia, falando seriamente, nessa noite que o Senhor falou no meu coração, eu fingi que não, eu vou ignorar mais uma vez. E aí ela me mostrou uma mensagem de um pedido de oração, que Deus enviasse missionários que fossem psicólogos. E aí eu, ok, Deus, obrigada. Bom saber, muito legal. E aí eu não teve pra onde fugir. Aí eu entrei no processo para ser radical. Você já era psicóloga. Sim, eu sou psicóloga de formação desde 2017. E como nasceu também a porque a gente vai falar dos dois juntos, né? Sim. Porque você serve como psicóloga Exatamente. em missões. Exatamente. E como nasceu a psicologia pra você? Desde criança, assim. Além do parafuso solto. Além dos parafusos um gente pouco já soltos conversou antes. na minha cabeça. Brincadeira, gente. Brincadeira. Psicólogo não tem parafuso solto. gente. Não. Muito legal. Não tenho medo do psicólogo. Porque tem muita gente que fala, não, eu tenho medo do psicólogo, pelo amor de Deus. Medo? Gente. Gente, é uma bênção. Vai, como que fala? Vai fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. Meu Deus. Mas eu acho que as pessoas têm medo de abrir uma caixinha que tá fechada no cérebro.
Com certeza. Ah, eu não vou lá não. Eu falo, não vai porque é a melhor coisa que tem. É Você... maravilhoso. É um autoconhecimento, é uma busca de crescimento, é muito rico. Exato. É maravilhoso. Façam terapia, gente. É muito legal. Eu faço, pode fazer. Você faz, Matheus? Não. Precisa. A gente Precisa. é algum terapeuta? Tem algum aí? Escreve aqui favor. embaixo também. Mande Né? uma DM. Manda. Sacanagem. Escreve aqui embaixo pro Eu tô muito Matheus. bem com terapia. Eu tô ótimo, assim, né? Assim, eu tô ótimo. Eu não preciso dessa droga. Vai. A pau vai pra tremendo. Vai. Mas desde criança, por incrível que pareça, era uma criança muito tímida, muito fechada. E eu também tenho ansiedade, tive que tratar a ansiedade desde criança e eu me apaixonei pela profissão. Não sabia o que era exatamente, o que era aquilo que eu fazia, que era terapia quando era criança. E uns anos depois, num acampamento de mensageiras, eu fui em uma palestra de um psicólogo. E eu falei assim, cara, eu quero fazer isso, eu quero dar palestra para as pessoas. Não sei como é que faz, não sei para onde que vai, que faculdade que faz, mas eu quero fazer isso. E anos depois eu enveredei pela psicologia. Então, assim, é um amor antigo, assim, a psicologia. Ah, porque você passou por um tratamento quando pequena. Exatamente. Que legal. Que eu descobri que eu tinha ansiedade generalizada, mas eu também tinha fobia social quando era criança. Então, eu Olha. precisei tratar. E hoje ela lida com pessoas. Exatamente. Pois é. As Deus coisas sempre que trata a Jesus gente faz. na nossa antiga dificuldade, né? Nossa, é surreal isso. A gente Exato. toma umas, né? Porque na hora você pensa assim, por isso que eu passei tanta coisa. Exatamente. Ah, Deus, entendi. Obrigada. Valeu. É, Entendi. né? Aí você, com a profissão, veio o chamado missionário. Nada. Não, aí depois, quando você veio o chamado missionário, a profissão acabou ligando isso junto ou não? Quando você virou radical, já seria pra servir junto ou não? Nem pensava, assim. É? Assim, quando eu fiz a faculdade e tal, eu falei assim, eu quero ajudar as pessoas, quero servir com a minha profissão, né? Eu atendia na igreja que eu sou membro, né? Serviço, né, voluntário. E pra mim a vida era isso, tava de boa, assim. Depois que eu fui pro campo, que eu fui entender que a minha profissão poderia auxiliar e muito, assim. O que é ser radical? Radical é um programa da Junta de Missões Nacionais que convoca, né, os jovens que são vocacionados de 18 a 35 anos, que têm o chamado para missões, que entende que o Senhor chama para missões e serve um ano, dedica um ano da sua vida de forma integral. Então você vai servir, seja na Cristolândia, seja no programa Viver, que é para crianças, ou em outro campo missionário. E aí, terminando esse um ano, você pode voltar para casa ou não. Geralmente você continua, porque o Senhor vai falando com a gente, vai trabalhando no nosso coração. E aí eu fiquei servindo um ano. Falei assim, vou servir um ano e vou voltar para minha casa. Vou E voltar você pra serviu igreja. aqui em Campos? E aí eu servi em Campos, na unidade feminina aqui de Campos, durante um ano. Que foi uma experiência, assim, surreal, maravilhosa. Ver pessoas saindo da drogadição, mulheres, né, no caso, que é a unidade feminina, sair da drogadição para ter uma vida diferente, né, ter uma vida nova. Nossa, muito legal. Aí desse um ano, ficou ali em Guarulhos também, no Jardim Carioca. Isso. Mulheres entrando, saindo, tudo o que acontece ali. Qual foi a chave? Quando virou, peraí, vou servir? Acho que, assim, a gente tem um ano para pensar, né, para decidir se a gente permanece ou não. Mas acho que o momento que virou a chave para servir, continuar servindo, né, no caso. É porque até então era um ano, então tinha começo e fim. Sim. Ah, estou útil. Senhor, eis-me aqui um ano. Senhor, 365 dias se não for no bissexto. Aí acabou. Mas aí quando você viu que não ia ser só um ano? Nossa, pergunta boa. Eu acho que, assim, não tem como excluir a parte profissional da nossa vida, né? A gente é um todo, a gente é um conjunto. Mas tem coisas que o Senhor vai juntando ao longo. Esse perceber que a minha profissão ajudaria, não que a gente... eu não atendia as meninas, eu era missionária lá, então eu servia como missionária, mas entender que o Senhor tem propósitos maiores pra gente, né? E que tudo vai casando na nossa vida, as coisas vão acontecendo para que a gente
vá sendo enveredado para um caminho que o Senhor escolheu, sabe? Então faz muito sentido lá atrás eu ter vivido algumas coisas e ter entrado na faculdade de psicologia e Tudo vira um grande quebra-cabeça bem montado. exatamente. É uma tapeçaria, assim, uma peça que o Senhor vai construindo com a gente. E aí chegou esse momento, assim, de, nossa, eu me sinto em casa, eu estou em casa. Eu fui feita pra isso. Exatamente. É muito lindo quando a nossa profissão vira a nossa missão, né? A gente é Exato. abençoado por ter feito algo que a gente vai exercer profissionalmente, mas isso não morre no você receber em contrapartida do seu salário. É muito além disso. Isso é muito lindo quando acontece. Algumas Muito profissões rico, dão, né? dão a possibilidade, né, de... Acho que todas as profissões dão, porque a própria palavra fala que tudo que nós coopera. façamos, quer façais, quer bebais, faça tudo para a honra e glória do Senhor. Então, Exato. quando a gente consegue encontrar esse lugar, fazer para a honra e glória do Senhor, isso é muito lindo. Nossa, Exato. mas é legal ver. Porque assim, eu fui uma criança ansiosa. Aí eu fiz terapia. Aí daqui a pouco eu vejo uma pessoa, um psicólogo dando palestra, isso me interessa. Eu faço a faculdade. Eu me torno uma psicóloga que vai servir ao Senhor e exercer o que ela tem como... Que ela fala assim, quando eu faço isso, eu me sinto plena. Porque, é verdade, é esse combo todo, né? Exato. E para alguém que tinha fobia social. Eu esqueci do fobia social. Essa parte eu nunca vivi, então... Realmente. Mas às vezes eu canso das pessoas, tá? Em minha defesa, às vezes eu canso de gente, tá? Eu gosto da minha casa demais, eu gosto do meu canto, mas eu nunca vivi essa agonia de gente. Exato. Hoje você Graças não a tem, Deus. você é curado da fobia. Graças E a da Deus. ansiedade você tem um controle. Sim, Porque sim. nasceu ansioso, sempre ansioso, né? Ou a gente crê na cura da ansiedade? Vamos lá. Essa é uma Olha- pergunta interessante de uma pessoa ansiosa. Tô tirando Olha. dúvida própria ali. Exatamente. É quase a consulta. Uma consulta. Ah, Assim, eu creio num Deus que cura todas as coisas. Um Deus que não foi parado nem pela morte. Então, assim, eu, Ana Paula, creio na cura da depressão, da ansiedade. Talvez o Senhor não vai te curar. Talvez ele não vai você curar vai a minha perguntar pra ele no ansiedade. céu. Ele Vou- vai te dizer, eu não queria, querida. Né? Fique aí e agradeça. É o seu espinho na carne. Exatamente. Mas pode ser que, assim, pela psicologia tem tratamento, mas a gente convive com a ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento natural, né? O normal, do ser ela humano. tem um tanto de normalidade porque ela é um alerta, uma coisa pra você saber o que tá acontecendo, ansiar uma Exato. coisa boa. É para nossa sobrevivência, né? O problema é o excesso. É o excesso, quando ela desregula a sua vida, quando ela tira o senso de sentido da sua vida. Aí tem um negócio errado, você precisa procurar ajuda. É bom saber falar disso, né? Porque tem gente que acha que é normal viver pensando na desgraça. Exatamente, tudo vai dar errado, tudo vai acontecer comigo, porque só comigo, vou andar de carro, o carro vai capotar, vai cair, vai Isso é acontecer. ansiedade e não é normal. Não, pensar assim o tempo todo Não é errado. e isso tirar o seu sossego, a sua paz, isso não é normal. Já Tenho escutei- certeza que muita gente vai saber que tem ansiedade agora. Isso porque assim, ó, a pessoa fala assim, é porque eu vivo pensando tudo que pode acontecer com todo mundo da minha família, comigo. Aí eu falo, isso é ansiedade. Não, é porque se eu pensar não acontece. Falei, então. Vamos conversar Calma aqui. aí. Peraí, vamos resolver uma coisa aqui. Isso é ansiedade, é nada mais do que eliminar, pensar na desgraça, porque se vier, você tá preparado, você já pensou. Isso é ansiedade. E não é bom. Uhum. E isso acarreta muitos problemas psicológicos e emocionais, porque o corpo responde. Exatamente. E é legal, você que é ansioso, vai se cuidar. A psicóloga boa aqui. Mas que ela tá trabalhando, mas a gente vê. Aí Manda conta. uma DM. Manda dele. Arroba, qual é o seu arroba? Ana Paula DF1. Isso é bom que o Vitor já coloca lá embaixo. Vai, você passou um ano, Exato. tocou o sininho, quero viver disso. O que aconteceu depois? E aí eu continuei, falei assim, Senhor, eu falei que era um ano, né? Briguei com Deus. Deus falou, vai ficar brigando aí sozinho. Vou continuar um ano. E eu falei assim, tá bom, Deus me pediu mais um tempo, eu entendi do Senhor. E aí, beleza, vamos continuar mais de um ano. A hora que ele manda parar, eu paro. E aí, a gente, para quem tiver curiosidade, quiser saber mais, o radical, ele é um ano. E aí, você pode voltar para casa ou quiser continuar, você passa a ser missionário em formação, que é o segmento do chamado missionário.
E aí eu estava nesse processo de ser missionária em formação, até que em São Paulo, uma colega, né, a Kathleen, ela sofreu um acidente e é psicóloga lá. Então, assim, a Cristolândia, ela não é só a parte espiritual, ela é a parte social também. A gente trabalha de forma social. Então, a gente tem uma equipe técnica que cuida das demandas dos acolhidos, né? Sociais, espirituais, né? Todo tipo de processo para que essa pessoa tenha uma vida mais digna. E ela se acidentou, infelizmente, e aí precisou de uma substituição. Lembraram de mim, que sou psicóloga de formação, e perguntaram se eu não queria substituí-la. E a ideia era ficar lá 4 meses, até que ela retornasse. Ela precisou ficar um pouco mais de tempo para o processo de reabilitação, de se restabelecer. E aí eu acabei ficando 2 anos, que era para ficar 4 meses, fiquei 2 anos. Estou, né, há 2 anos. E aí tem sido uma experiência muito maluca, mas muito boa, porque São Paulo é muito diferente de Campos. Se você nunca foi a São Paulo, vá para saber o que é São Paulo. Engraçado que as pessoas de São Paulo também são bem diferentes das de São Campos. animados, felizes, Então. agradeça. Agradeço, Senhor. Apesar que eu sou uma joia rara de São Paulo. Mas qual foi o choque de chegar em São Paulo para trabalhar com pessoas na Cristolândia, com pessoas de rua, com os vícios, suas dependências? Como foi chegar? Porque estava aqui na parte feminina, Sim, de pessoas já acolhidas. Estamos falando de um oposto, né? sim, Nós sim. estamos falando aqui pessoas que Já escolheram. estão num sistema numa rota de cura, né? Sim, escolheram. Como é que chama quando a pessoa escolhe entrar na Cristolândia? Aqui, de Campos. Tem um nome. É, acolhido, É, aluno. É, porque a pessoa, ela escolhe passar esse processo. Lá não. Lá você vai para uma rua, que é um bairro, agora você falou que é um cantinho, né? Como é que foi chegar? Totalmente esse oposto. Qual foi sua primeira impressão quando você foi posta no seu local de trabalho? Vai, boa. Então, assim, eu pelo menos não tenho muito juízo na minha cabeça, não. Então, assim, no dia que eu cheguei... Quando eu falo do parafuso solto, ela reclamou. Entendeu? Vai. Então, quando eu cheguei, né, foram 11 horas de viagem, eu cheguei, falaram assim, nossa, a gente vai distribuir água na Cracolândia, você quer ir? Vamos embora. Peguei, minha Jesus Transforma, coloquei e rumo à Cracolândia, assim. Todo mundo que me pergunta, eu falo a mesma coisa. Parece que eu estava na porta do inferno, vendo o inferno. É um negócio muito surreal, a Cracolândia. Eu cheguei na missão, fui super bem recebida, e aí, naquela correria, a gente não tem muita noção do processo, de como funciona ainda, né? Estava chegando, era uma outra realidade, apesar de serem pessoas em tratamento para dependência química, é uma outra realidade. Porque em São Paulo é um grande número de moradores de rua, né? E em outros, não conheço a realidade de outros estados, mas em São Paulo são 98% das pessoas moradores de rua são dependentes químicos. Então é um número exorbitante, né? Uma galera bastante considerável. E era assim surreal de ver aquele mar de pessoas ali usando crack à luz do dia. Em São Paulo tem isso, né? Não tem horário, não é escondido. Não é escondido, as pessoas não se escondem para usar drogas. Aqui, assim, né? Não estou em Campos há 2 anos, mas talvez as coisas tenham mudado aqui. Mas as pessoas ainda se escondiam, tinham lugares, né, para se esconder, para poder usar droga. Lá é a luz do dia, em qualquer lugar, em qualquer calçada, além da Cracolândia, né? Pelas ruas as pessoas estão usando droga, estão vivendo aquela realidade de inércia, de né? acorrentamento. E a pessoa tá no meio de uma cidade que não dorme, São Paulo é uma cidade que não dorme, e ela entra naquela bolha de estar usando droga. Ela não olha pro lado, se tiver alguém com uma faca, ela não vê. Uhum. E estiver passando um carro atropelado. Então tem é um looping, né? Exatamente. Você foi entregar água, sentiu que estava no inferno, deu medo, pensou, vou voltar pra minha casa, pra minha cidade. Não. Ou você já entrou naquilo, falou, peraí, eu fui chamada pra isso, vambora. Já abraçou e já... Já vambora. Assim, é muito doido, assim, o que Deus faz, né?
porque não teve esse momento de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu estou aqui, então eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E não tinha... É muito doido, assim, porque eu sempre via o pessoal falando, nossa, mas, né, quando você vai a São Paulo, em outros bairros, em outras igrejas, né, é uma realidade muito distante, até mesmo para quem mora lá, assim, para quem não é muito próximo do centro, não conhece tanto como é que funciona e a Cracolândia e tudo mais. Então o pessoal, nossa, mas vocês moram lá e é muito perigoso e É tem os porque seus tem a riscos, questão né? da televisão. Sim, Como toda cidade, São Paulo é uma capital, a televisão mostra muito. Ah, tá fazendo limpeza, tá tirando, tá não sei o quê. O pessoal põe, e vou falar, não sei hoje, mas às vezes que eu estive, alguns anos atrás, eles não mexem com você. Máximo, eles vão te pedir dinheiro. Ou agora, que é uma realidade, umas drogas novas, eles estão mais alienados, meio nervosos, assim. uhum, Até na região que eles estão ficando agora, ali na Santa Efigênia, eles fecham as lojas quando eles passam. Porque é um nível de droga muito alto. Mas não é... O perigo mais é quando eles estão mais... Quem são vocês? Eles querem viver a vida deles ali, o vício deles, né? É exatamente. isso que você vive. Nesse tempo, qual história te marcou lá? Uma história em São Paulo No seu trabalho lá. tem algumas boas, assim, mas tem uma que eu guardo muito no meu coração, assim. A gente tem em São Paulo, né? Tem 8 unidades espalhadas, né, pelo estado de São Paulo. São Paulo é um estado muito grande. E em uma delas, que é uma região de interior, que é Piratininga, eu conheci o seu Marcelo. Foi acolhido, ele estava quase encerrando seu processo. E nesse processo ele começou a perder a visão. Porque, né, durante a vida de drogadição, de alcoolismo, ele não conseguia cuidar da saúde. E aí, quando ele entrou, ele começou a perder a visão e foi a muitos médicos, a vários médicos, ninguém conseguia identificar o problema, né? E o que me marcou muito, assim, dele é que ele falou, olha, missionária, porque não tem essa diferença, psicóloga, missionária, a gente é tudo. Eu tô aqui me adaptando, né? Ele estava perdendo a visão estava baixa, então tinha uma certa dificuldade, mas conseguia fazer as atividades da casa, participar, atuar lá dentro de alguma forma. E ele falou, olha, eu tô perdendo a minha visão, mas eu encontrei Jesus. Olha. Glória a Deus. Então, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou conseguir tratamento, não sei se a medicina vai conseguir me curar, mas independente da minha visão voltar ou não, eu encontrei Jesus. E por mais que eu perca a visão, foi a melhor coisa que aconteceu comigo ter encontrado Jesus nesse processo. Que legal. E Você tem aí... contato com ele? Com essas não, pessoas? hoje mais não. Mas você teve contato há algum tempo com algumas pessoas que passaram? Sim, sim. Principalmente as meninas, né? As alunas que acabam terminando o processo, terminando o trilho, ou saindo um pouco antes, porque entendem que já estão preparadas para voltar para a vida delas. A gente encontra, pega o número, pega o WhatsApp, manda uma mensagem, olha, missionária, eu tô bem, tá acontecendo isso, tô trabalhando, tô estudando. E é muito legal, assim, ver elas caminhando, sabe? Eles, né, também caminhando, assim, vendo que tem uma vida diferente para Porque viver. você vê chegando, você faz... Porque, vamos lá, pra você que não tá aí conhecendo, eu já conversei com ela um pouco, o Matheus é amigo dela há um tempo. Quando eles estão lá, vamos chamar ali na Cracolândia, apesar que tá meio espalhado hoje. Vocês estão de amarelos. Amarelo, bem cheguei. A pessoa chega e pede ajuda ou vocês perguntam se precisa de ajuda? Explica como é que funciona esse... Pra chegar até vocês, pra fazer o trilho e o acompanhamento. Como é que é? Sim. Tem o atendimento social, né? A gente tem a nossa base, que é a missão. E quase todos os dias da semana, a gente faz o atendimento social, que é dar banho, troca de roupa, café, almoço, tem esse processo, pessoal. E
uma palavra do Senhor, né? Um culto, e eles tomam café, almoçam com a gente lá. E a gente tem o número de vagas, né? Essas outras unidades são para acolhimento. E aí o pessoal, alguns, né, falam, olha, eu quero sair dessa vida, e aí a gente acolhe. Eles geralmente pedem essa ajuda, tendo vaga, né? Que a demanda é muito grande. A gente atende pessoas de casa também. A maioria né, do nosso público é pessoas em situação de rua. E aí eles falam, olha, eu quero sair dessa vida, eu quero parar de usar droga, porque sozinho eu não vou conseguir. E aí eles entram, né? A gente participa desse processo de entrada. A gente, como Cristolândia, a gente é da assistência social. Então, a gente tem alguns critérios, né? Faixa etária, tanto o acolhimento tanto é masculino quanto feminino. Perdão, tanto masculino quanto feminino. E aí a gente precisa de algumas informações. Se essa pessoa está ok com a justiça, se tem alguma questão para resolver ainda, questão de medicação, né? Quais medicações usam. Alguns médicos geralmente receitam medicações psiquiátricas para ajudar na questão da abstinência, né? Dos sintomas, né? Da dependência química. E a gente não é contra a medicação, mas como a gente não é uma casa de saúde, não tem um profissional para nos ajudar nessa parte. Então, a gente não tem como acolher pessoas que fazem uso de medicação psiquiátrica. A não ser que essa pessoa já tenha esse acompanhamento, ou faça por fora? Geralmente, quem faz esse acompanhamento, na maioria dos casos, o médico passa medicação psiquiátrica. Então, como medicação psiquiátrica é um pouquinho mais melindroso, a gente não tem como administrar, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, a dosagem para um não vai ser exatamente a mesma dosagem para o outro. Diferente de um remédio para diabetes, para pressão alta, esse tipo de coisa. E aí, a pessoa estando apta, ela pode entrar. E aí tem um processo de 1 ano, né? Hoje o nosso trilho leva 1 ano. E aí eles entram na triagem, que é como a gente chama os 30 primeiros dias. E aí a gente fica, né, observando se vai ter algum sintoma, alguma reação da abstinência. E aí, nesse processo, eles vão passando para a primeira fase e a segunda fase. Então, a gente acompanha, assim, desde o início. A galera que entra, como entra, né? Geralmente muito fragilizado, né? O corpo muito debilitado por conta do uso excessivo das drogas. E aí começa o processo de fortalecimento físico, emocional, espiritual, né? A gente apresenta Cristo para essas pessoas. A gente não impõe a nossa religião para ninguém. É uma casa confessa, a gente professa uma fé e a gente apresenta a nossa fé. Apresenta que existe uma vida melhor, né, da drogadição, mas apresenta também uma possibilidade de uma vida eterna. Então, a pessoa vai conhecendo, né, conhecendo a palavra, vai conhecendo a verdade. E aí, na grande maioria dos casos, essas pessoas saem também ressocializadas, que é o nosso intuito, não só tirar da droga, mas que tenha uma vida digna, honesta, saia estudando, trabalhando, reconciliado com a sua família e aceitando a Cristo como A gente conversando, suficiente Salvador. Ela comentou que quando essa pessoa entra, um dos trabalhos que a Cristolândia faz é fazer a reconexão familiar. Muito interessante. Ela já comentou, eu sim. falei, que trabalho que deve dar. Nossa. Ela falou assim, a gente trabalha para encontrar os parentes, essa pessoa voltar ao seio familiar. Exatamente. Porque muitos até sabem, né, onde que a família está, mas muitos têm vergonha da possibilidade onde estão. Então, se eles procurarem a família, imagino que não vai ter crédito, porque é difícil a pessoa ter tentado sair dessa vida uma vez só, né? E é longe, normalmente tá tudo muito longe de casa, não é? A maioria não tá muito longe ou não? Acho Hoje que é diferente. É a questão de São Paulo, assim, uma boa parte era de São Paulo e foi para outros lugares, aí voltou, ou era de outros lugares, tá ali, foi parar no centro de São Paulo para querer trabalhar e estudar e acabou entrando por esse mundo, enveredando por esse mundo, acaba perdendo contato, ou às vezes sabe onde está, sabe onde a família mora, mas pelo constrangimento, né, do que aconteceu,
porque a família acaba ficando codependente, né? Sim, Acaba participando, ficando, né? tentando tentando ajudar da forma que pode, mas acaba sofrendo também nesse processo, né? De ver uma pessoa se acabando, uma pessoa morrendo ali por conta da droga. E como que é a cabeça dessas pessoas que procuram a Cristolândia? Assim, imagino que as pessoas tentam uma, tentam duas, chega um ponto que nem elas mesmas acreditam nelas. A maior parte, ou tem estatística que a gente possa mensurar de quem chega na Cristolândia poxa, entrei nessa vida, percebi que não quero, vou logo procurar ajuda, ou pessoas que estão há anos e anos já nessa vida, tentaram várias vezes e tentam de novo. Tem algum quadro, assim, um tipo de pessoa é mais suscetível a procurar a Cristolândia, ou é independente isso? Tanto o cara que iniciou nessa vida, não era dessa vida, iniciou e tem ali um tempo curto, quanto aquele que já está há muito tempo, eles vêm até vocês, vocês vão até eles, e como que é a maior parte nesse trabalho, né, de pessoas que vão até vocês já de muito tempo, ou quem acabou de entrar nesse mundo? Tem alguma coisa assim, ou é muito misturado? Varia. Uhum. Mas, assim, a minoria das pessoas, acho que foram alguns casos, assim, mas poucos casos de pessoas que logo que estavam no início do uso procuraram ajuda. Mas, infelizmente, a grande maioria está na tentativa de sair da drogadição há muitos anos. Porque, assim, não é só a droga, assim, é algo que a gente foi entendendo, né, durante o trabalho, durante o processo, que é uma vida de pecado também, né? Então, eu costumo dizer até para os alunos também, para os acolhidos, que eles entram para tratar a droga, né, de sair da dependência química, mas acabam descobrindo outras coisas para serem tratadas, né? Que é uma vida de pecado, uma vida longe do Senhor. Então a gente acaba descobrindo que outras coisas precisam ser resolvidas, né? E infelizmente a droga é um negócio que eu vi essa frase de uma colega de trabalho e isso me marcou bastante. Ela falou que a droga, ela é o diabo em forma de pó, que ele veio para matar, roubar, destruir. Nossa. E é um negócio que realmente, de verdade, destrói as famílias, rouba a alma das pessoas, porque você acaba entrando nessa vida e fica cada vez mais difícil sair por conta da dependência, né? Porque o corpo pede por aquilo, mas também porque você vai se enredando ali, né? As correntes que Satanás vai colocando nessas pessoas. Porque não é só o vício, é o que você tá falando, né? A Exato. pessoa começa e até entra num assunto legal pra gente falar. É uma decepção amorosa, é uma perca de emprego, é o luto, né? Divórcio. Divórcio, tem N coisas, né? Sim, exatamente. E aí essa pessoa fala assim, eu preciso fugir disso. Aí vai pra droga. Aí a droga entra o roubo pra poder manter o vício. Aí no vício entra a prostituição. Como forma também de manter o vício, não é? Exato. É isso que você está falando, né? Um emaranhado, né? É um looping, assim. Tem gente que trabalha para manter o vício, mas também chega um momento que acaba perdendo emprego, perdendo família, porque fica insustentável. Alguns acabam entrando para o mundo do crime, roubando coisas dentro de casa, tirando coisas de dentro de casa, tirando das pessoas. Acabam indo morar nas ruas por vergonha ou porque a família cansa também, né? Você chega, exatamente, não tem como se manter numa situação de dor, de desespero. É como eu falei agora há pouco, a pessoa está se matando à sua frente, o seu pai, o irmão, o marido, o filho, começa a morrer ali, a pessoa não consegue sair, não tem forças para sair muitas das vezes. E você vê aquela situação, não conseguir fazer nada, é muito difícil também, né? Para as famílias, principalmente. Mas aí a Cristolândia tem um resultado muito maior por ter essa frente de cuidado, né? Sim, sim. Infelizmente tem alguns casos que as pessoas acabam reincidindo, acabam recaindo, precisam tentar mais algumas vezes.
Mas a gente também tem números de pessoas que conseguiram, que hoje estão trabalhando, tem sua família. Agora, no mês de abril, no dia 12, a gente teve um casal de acolhidos, que eles entraram juntos. O Ronaldo e a Natália, ele queria sair da drogadição, mas ele encontrou a Natália na rua. Eles começaram a ter um relacionamento e ele falou, olha, eu vou me tratar, mas eu não quero deixar ela sozinha. Então ele entrou na Cristolândia e pediu, olha, a Natália precisa entrar na Cristolândia também, porque a gente quer sair dessa vida juntos. E no dia 12 de abril eles foram ressocializados e se casaram. Legal. Nossa, legal. E aí, assim, foi muito bonita a festa. Eles fizeram todo o processo, passaram pelo todo o trilho, eles começaram a trabalhar. Né? Agora a família também, né, dos dois, participando disso. Agora eles têm a casinha deles, a vidinha deles. Que legal. E aí eles se casaram. Foi um casamento muito bonito. E a alegria de ver isso, né? Exatamente. Porque você pega, não sei se você tem uma conversa lá, o que a pessoa chega, não sei como funciona lá, mas você vê a pessoa toda definhada. Porque acontece, né? Pessoa destruída. Aí depois de um ano, que eu acho que é o trilho que você tá falando, você vê a pessoa com saúde, com vida Se não acompanhar, fica irreconhecível, né? Nossa, Se não estiver acompanhando a gente tira foto, né, deles no dia que eles entram, porque a gente tem um sistema de cadastro e tudo mais. Eita, de cadastro. E, assim, alguns a gente mostra a foto para eles, assim, de como eles chegaram. Eles ficam, meu Deus, não mostra essa foto para ninguém, por favor. Mas é bom para eles também verem a diferença, né, do antes e o depois. Assim, como triagem, né? A gente que está na linha de frente, a gente acompanha essa galera desde o primeiro dia. Então, a gente troca uma ideia, a equipe técnica conversa com eles, né? Faz os primeiros atendimentos para saber as demandas também, né? As outras demandas que eles têm, necessidade, seja de documento, de saúde, coisas assim, voltar a estudar também, que a maioria tem o desejo de voltar a estudar, porque isso foi interrompido, fazer faculdade, terminar a escola. E a gente vê muito isso que me pega, assim, que é o olhar mesmo, assim. Eles chegam sem brilho nenhum, sem vida, né? Sem vida nenhuma. E ver eles, não só fisicamente, o corpo se recuperando, se desintoxicando, mas o brilho no olho, sabe? De ver que existe um lugar que apresenta um negócio diferente para eles. Porque Jesus é diferente, não dá para ser a mesma pessoa depois que E Jesus é a entra na força nossa que eles vida. precisavam para sair disso, né? Exatamente. Eu sou suspeita para falar, mas eu sou muito fã. Eu gosto muito. É muito legal. É vida, né? Você vê vida ser gerada, literalmente. Exato. Porque chega um corpo viciado, uma pessoa que não tem controle, não tem vida, para alguém com alegria, com vivo, alegre. Esperança de novo, né? E com Jesus. Sim. O que o moço falou, o senhor, creio eu. Nossa, eu tô perdendo a visão, mas eu recebi Jesus. Eu tenho vida, eu tenho salvação. É que eu nasci na igreja. Mateus se converteu mais velho, você também nasceu na igreja. Mas, você conhece pessoas que, no pico do seu vício, da sua luta, do seu buraco, falam, peraí, tem um Deus que deu o seu filho, que morreu por mim e que vai cuidar de mim. É lindo de ver, não é? A conversão é uma coisa muito bonita de ver, né? Exato. Acho que não tem... A gente costuma dizer que esse é o nosso salário, sabe? Ver pessoas aceitando a Jesus, assim. Claro que existem casos de pessoas que saem da drogadição, têm uma vida tranquila, voltam a trabalhar, restauram suas famílias. Mas se você não tem Cristo, vai ficar faltando alguma coisa, né? A gente não vai te obrigar a aceitar Jesus, porque nem ele obriga a isso. Mas vai ficar faltando alguma coisa, assim. Fica um vazio na nossa alma, né? Independente se você é uma pessoa que precisa da Cristolândia ou não. E aquela questão também, né? A gente estava conversando aqui que outras religiões também fazem um trabalho similar ou um paralelo. Então é bom que a gente, né, através das missões, né, nacionais, possa estar ocupando um espaço que será ocupado muitas vezes por uma mentira lá na frente.
Eles são muito assistidos, a gente falou disso, né? Exatamente. E assim, apresentar realmente a verdade, porque não é só um trabalho social, é um trabalho que, se for somente tirar as pessoas da rua, é como você falou, vai ficar faltando alguma coisa. Mas se a gente não ocupar esse espaço e não enviar pessoas e não sustentar a obra, outras religiões vão fazer. E o que que elas estão fazendo na parte substancial, né, do trabalho? Elas estão apresentando o quê? Né? Exato. Então esse trabalho é muito, muito importante, né? Importante, assim, essencial, né? Pro tamanho da cidade que é São Paulo. Exato. Vocês têm em São Paulo quantas unidades você falou da Cristolândia? São 8. 8, só em São Paulo. Brasil, você sabe? Aqui em Campos eu sei que tem a feminina. Sim. Eita, de cabeça eu esqueço o número, Mas mas... chuta perto, assim, pode ser. Ninguém vai brigar com você. Ninguém briga com ela. Por favor. Ela não São- trouxe a ficha. Eu não trouxe a colinha. Mas são cerca, acho que se eu não me engano, acho que cerca de 40 unidades. Brasil. Distribuídas, né, pelas regiões. A gente tem unidade nas regiões do Brasil. Só pra gente entender. Vocês vão lá, fazem esse grosso. A pessoa escolhe caminhar. Aí, pra ela seguir o trilho, ela é mandada pra outras cidades? No caso de São Paulo, como São Paulo é muito grande, então acaba que as outras unidades são em outras cidades de São Paulo. Mas sim, elas são enviadas para as outras unidades. Por exemplo, aqui em Campos, as meninas passam por todo o trilho numa unidade só, que abrange a região aqui, norte fluminense, né? Normalmente elas são daqui. As que estão aqui são dessa região. Sim, sim. Quando há necessidade, são vindas de outras regiões. Por exemplo, do Rio, tem necessidade de vir para cá, Macaé, outras regiões, mas na maioria dos casos são pessoas aqui de Campos ou dos arredores. Em São Paulo, como é bem distribuído, uma galera bem considerável, então a gente envia, e também com esse cuidado também de não deixar perto da Cracolândia, porque a maioria conhece ali toda a dinâmica, está ali perto da região, então para eles Gatilho. é um gatilho e acaba prejudicando ao invés de ajudar. Então eles ficam ali com a gente por um período, cerca de 2 semanas, depois eles são enviados para as outras unidades. Então a rotatividade lá dentro é enorme. É grande, à medida do possível. O número de vagas também, né? E graças a Deus a maioria tem ficado, tem permanecido até o final, então às vezes a gente precisa dar uma segurada, porque a demanda é muito grande, tem muita gente precisando, mas a gente não pode mandar o povo embora, então a gente tem que esperar o trilho acabar. Isso é interessante, né? Porque, assim, a nossa visão é de que é um trabalho muito difícil de se fazer, e realmente é, mas pelo menos, eu tinha a visão de que talvez o número de pessoas que estão no trilho e pessoas que desistem no meio do caminho fosse parecido, mas você está falando que uma grande parte Sim. passa pelo trilho e não desiste. Isso é muito interessante. Muito bom de ver, de viver. Com certeza. Eu sei que você tá aqui, tá de férias, tá com a família, mas ali você encontrou a junção do teu chamado com o seu trabalho. Se eu fosse perguntar para você, como psicóloga, o que você vê no seu trabalho lá? O que você se alegra de ver? O que você me diria? Como psicóloga, eu sempre, assim, uma confissão minha, sempre fiquei pensando, poxa Deus, eu queria trabalhar pro Senhor integralmente. Como será que deve ser? Tipo pastor, sabe, que fica na igreja o dia todo. Não que o pastor fique na igreja o dia todo. Ele pensa na igreja o dia todo, vocês têm que dizer. Nesse tipo aí, nessa vibe aí. Integralmente, né? Me dedicar integralmente, assim. E saber que eu posso usar minha profissão para servir no reino, para mim é uma das maiores alegrias, assim. É muito gratificante, assim, você servir as pessoas, não só como servo, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor nos instruiu a fazer, mas profissionalmente, assim, usar o meu conhecimento, o que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi com a experiência de trabalho, saber que eu posso contribuir com as pessoas, assim, saber que
isso se deve a tal coisa, ansiedade, depressão, alguma coisa que eu vivi no meu passado e que, nossa, tem solução e a gente pode resolver, a gente pode fazer tal tratamento, mas ainda tem o bônus maravilhoso que é Jesus. Então, assim, é sensacional. Essa Muito parte... Conta, se você tem uma câmera que eu já te mostrei antes de começar. Eu sei que missões nacionais e a Cristolândia precisa de pessoas. E a gente tem falado isso recorrentemente nas últimas semanas, que o senhor está levantando missionários. Amém, glória a Deus. Essa recorrência do assunto tem mostrado que o senhor está despertando pessoas. Então eu queria que você fizesse uma chamada ali para quem tem, igual você tinha na sua adolescência, fugiu, virou Jonas, começou a nadar pro lado errado, e Deus falou, vem para missões. Quero não, Deus, o senhor me chamou pra outra coisa. Você chamar eles, dar o caminho, direcionar, é com você, aquela câmera ali lançou pra você. Corta pra cá. Corta pra cá. Gente, a gente tem uma galera boa, lá em São Paulo, né? São mais de 100 pessoas, quase 200 pessoas que a gente acompanha e trata essas pessoas. E a gente pode atender mais pessoas, pode ajudar mais pessoas se a gente tiver mais gente. O Senhor é o dono da obra, então os recursos, eles não faltam. O pessoal acha que missionário vive pedindo coisa, só vai na igreja pedir coisa. E não é verdade. A gente vai testemunhar do que o Senhor tem feito na vida. Né? No meu caso é a Cristolândia, mas em outros campos são, né, os testemunhos do que o Senhor tem feito no Brasil. Então, se a gente tiver mais gente, a gente pode cuidar de mais pessoas. Tá faltando gente no campo, né? Mateus 9:38. Roga ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores. Amém. E homens. Tá faltando homem no campo missionário. Então, a gente precisa de homens. A gente está com uma grande necessidade de homens. Então, jovens, homens. Eu falei do Radical, mas existe também o Radical Mais, que é para pessoas com mais de 35 anos que podem servir e não precisam sair das suas casas, podem servir não integralmente, né? De forma periódica, mas podem servir também em uma unidade perto de você. Então, a gente está precisando de gente, né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, se o Senhor está te chamando, como eu falei, não seja desobediente. Não é legal ser desobediente. Puxa a orelha, vai. Exatamente. Assim, eu sei, os frutos que eu colhi da desobediência não são bons, não são legais. E a melhor coisa é você estar no centro da vontade de Deus. Amém. Então, o Senhor sabe por que você existe, para que você existe. E Ele tem pessoas específicas para que você alcance. Pessoas que eu não vou alcançar, talvez o Mateus não alcance, mas você pode alcançar através da sua vida, através da sua história, através da rota que o Senhor determinou para você. Então, se o Senhor está te chamando, está te convocando, às vezes não é para ir a algum campo longe, às vezes é para servir na sua cidade, na sua faculdade, na sua igreja, mas não dê as costas para o chamado que o Senhor tem para a sua vida. É maravilhoso você ouvir, assim, testemunho pessoal, pessoas que estavam na Cracolândia, na rua, usando droga, numa calçada, olharem para você e falarem, essa noite eu orei para que o Senhor me tirasse daqui e você chegou pela manhã. Então, eu fico arrepiada só de lembrar, porque tem pessoas orando para sair dessa vida. Então, você pode ser resposta de oração para uma pessoa que está dentro da Cracolândia, ou seja onde for, orando para sair dessa vida. Você pode ser a resposta de Deus para a vida dessa pessoa. Então, não diga não. Para o Senhor e para aquilo que Ele quer fazer. Dá medo, mas a gente vai com medo mesmo. Porque melhor é estar na casa do Senhor, fazer a sua vontade. Então, orem pelos missionários, estejam em oração pelos missionários. A gente precisa de oração, de um abraço, de um café. E esteja em oração pela obra missionária, por aquilo que o Senhor está fazendo no Brasil e no mundo. E se você foi chamado para fazer parte disso, não se furte. O Senhor tem grandes coisas para fazer e é uma honra servir ao Senhor, é um privilégio que o Senhor nos dá.
Amém, Glória a arrasou, Deus. você viu? Nossa. Ai, eu sou tímida, tinha fobia, não fala dos outros. Aham. Se eu, nunca mais vai me deixar em se paz. eu caísse nessa, amiga, olha. O Mas golpe tá aí. o top tá aí. Olha, não tem golpe não. O Senhor te chamou, te capacitou Glória a e tem te Deus. feito. Você sabe disso, né? Amém. Tive uma glória a Deus. conversa antes muito boa e eu sei que o Senhor tem te cuidado. Sim. Tem hora que é meio difícil deixar ser cuidado. É Mas o Senhor verdade. cuida de você. Deus te abençoe, te leve em Amém. paz, te traga em paz. Cuide onde Amém. você estiver. É um prazer ter você aqui com a gente, né, Matheus? Muito Ai, prazer. Muito bom. Seja sempre muito bem-vinda à paz e ao Pó de Paz. Ai, glória Viu? a Deus. Um dia muito especial do meu aniversário. Ela fez parte, o Matheus fez parte, o Vitor aqui atrás fez parte. Domingo é o meu aniversário, gente. Olha, Pode arrasou, mandar- bate aqui. Gente, Pode. abriu um mês muito bonito. Você não Só acha, gente Vitor? A mulher dele faz aniversário esse mês. Então, fiquem com Deus. Daqui 15 dias estamos aí de volta. Você que está aí assistindo, gostou desse episódio, quer falar com alguém sobre missões, quer tratar desse assunto, quer falar sobre a questão de dependência, de vícios, manda esse podcast. Vamos trazer pessoas que sejam intercedendo por missionários. Vamos trabalhar, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Uhul.